Olá pessoal, eu sou Mônica Miller e estou com vocês para mais uma aula de língua portuguesa para concursos. Vamos fazer o nosso resumão, onde eu vou fazer uma breve recordação sobre a disciplina e nós iremos em seguida resolver as questões de concursos públicos acerca desse tema, ok? Bom, fonética e fonologia é o nosso tema de hoje. Fonética e fonologia são áreas que estudam os sons que emitimos quando falamos, ou seja, os fonemas, que são os sons que nós emitimos. A fonética descreve a transcrição e a classificação dos sons da fala, enquanto a fonologia interpreta os aspectos apresentados na fonética, ou seja, ela se ocupa do aspecto prático dos sons que emitimos quando nos comunicamos. Então, são áreas, de estudo da língua portuguesa, onde nós estudamos os sons. Então, nós temos aí a fonética, e a fonologia, que vai estudar o som que nós emitimos ao falarmos, e a fonética vai descrever a transcrição e vai classificar esses sons, enquanto a fonologia vai interpretar os aspectos apresentados na fonética, ok? Vamos seguir. Bom, fonemas são os sons que emitimos quando falamos. Uma palavra é formada por várias pequenas partes e quando a pronunciamos, significa que emitimos cada uma de suas partes que juntas formam essa palavra. Na escrita, as palavras são formadas por letras, enquanto na fala, as palavras são formadas por fonemas. Letra e fonema são diferentes. Percebemos isso quando pensamos na letra X. Nas palavras seguintes, a letra X escrita tem diferentes fonemas, ou seja, sons. Vamos lá para os exemplos. Em caixa, o X tem som de X. Caixa. Em texto, o X tem som de S. Texto. No Rio de Janeiro nós falamos texto, né? Eu sou carioca, a gente percebe isso até no estudo, da fonética, porque em alguns lugares do país nós emitimos os fonemas, de forma diferente. Por exemplo, a gente fala mais arrastado no Rio de Janeiro, então a gente fala texto, enquanto em outros locais do Brasil pode-se ouvir texto, né? Então, o X tem som de S. Em fixo, a gente vê aí o X sendo representado por duas letras, o C e o S. Fixo. Parece que a gente está falando isso. Então, fixo. Então, a gente percebe que a letra X, ou o fonema X, ele tem diferentes sons nessas palavras. Então, vamos lá, gente. A classificação dos fonemas. Os fonemas são classificados em vogais, semivogais e consoantes. As vogais são emitidas sem obstáculos. As semivogais são emitidas com uma vogal. E as consoantes são emitidas com obstáculos. Ok? Então, A, E, I, O, U são vogais, mas dependendo das palavras, elas podem ser semivogais, ou seja, elas podem ter uma vogal e uma semivogal. Por exemplo, caixa, o A é uma vogal e o I é uma semivogal. Então, depende da organização dessas letras, ok? Então, vamos lá para as questões de concurso, né? Eu fiz só um breve resumão aí. Vamos lá. Em termos fonéticos, presente e mundo são compostos respectivamente por. Então vamos lá, aqui a gente quer saber quantos fonemas tem. Fonemas são os sons. Quantas letras? Eles não perguntam, eles querem saber quantos fonemas e se há ou não dígrafo e quantos são. Ok? O que são dígrafos, né? Voltando aqui à explicação, dígrafo, a gente falou de consoante e agora a gente fala de dígrafo. Os encontros consonantais, nós falamos as duas consoantes. Por exemplo, prato, presente. O
pre, a gente ouve o P e ouve o R, ok? Mas, por exemplo, no caso de queijo, a gente tem o Q e o U, a gente não fala o U, então a gente fala apenas um fonema, então por isso ele se chama dígrafo e não encontro consonantal mesmo, porque tem um E aí, né? Então a gente tem o E, não, desculpa, o U. Então, queijo, a gente interpretaria pelo K, queijo, né? Enquanto presente, a gente tem o P e o R. Então, quando a gente omite alguma letra, a gente chama de dígrafo. Só para recordar, né? Vamos lá. Então, presente e mundo. Vamos contar, gente? Quantos fonemas a gente tem em presente? A gente tem o P, o R, pre, o E, z, o S, Z. Agora, a gente vai ter aqui um dígrafo. Por quê? O em, a gente é como se fosse o E com um tio. Presente. Então, a gente não vai falar o N. Presente. T e E. Então, nessa palavra, a gente tem 3, 4, 5, 6, 7 fonemas e um dígrafo. Tá? Então, a gente pode ficar entre a letra B e a letra E. 7 fonemas e um dígrafo, 7 fonemas e um dígrafo, beleza. Agora, vamos contar em mundo. De novo aqui, a gente leria o U com o tio, do, o D e o O. Então, a gente aqui tem 4 fonemas e um dígrafo. Então, a gente tem letra E como resposta correta. 7 fonemas e um dígrafo em presente, e mundo, 4 fonemas e um dígrafo. Parece bobagem, né, gente? Mas muita gente erra quando a gente tem aí o E, o N, o E e o M, né? E onde uma palavra, uma letrinha apenas, ela é falada, né? Então, a gente tem aí presente, mundo, que já traz aí a dificuldade das provas de língua portuguesa, que para quem não estuda, né, não se atenta a esse fato, principalmente que já saiu da escola há bastante tempo. Vamos lá, número 2. Com relação ao número de fonemas de vocábulos de texto, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente quer a errada e a gente está falando de número de fonemas de vocábulos do texto, que nessa questão, né, uma questão de concurso, havia um texto anteriormente, só que não é importante para a gente nesse momento. A. Pessoas possui 6 fonemas. Vamos lá. A gente tem o P, o E. Agora aqui os dois S a gente fala como um S só. P. Lembrando que 2 S é dígrafo. O, A e o S a gente fala. Então a gente tem aí 6 fonemas. Está correto, mas a gente quer a incorreta. Tempo, 4 fonemas. A gente tem o T, a gente tem o E com o M, que faz um fonema só, é um dígrafo. A gente tem o P e a gente tem o O. Beleza, 4 fonemas, tá certo, não é essa. Senso, 4 fonemas. S, o E com o N, o S e o O. Beleza, certinho. Gentileza, G, o E e o N é um só. T, I, L, o E, o Z e o A. Gentileza, 3, 6, 7, 8 fonemas. Também está correto, então provavelmente nossa resposta é a letra E. Humanidade possui 10 fonemas. Vamos contar? Gente, o U, nesse caso, ele não tem som, né? Então, U, ma, ni, da, de. Possui 3, 6, 7, 8, 9 fonemas. Então, a resposta incorreta é a letra E, que diz que a humanidade possui 10 fonemas. E não é verdade, porque o H não tem som, ok? Questão 3. Em qual das palavras abaixo a letra S tem o som de Z? Facinho, né? Vamos lá. Lagosta, mesário, passado, pensador, buscar. Então, a gente no Rio fala buscar, né? Buscar. Então, vamos lá, gente. Qual é que tem som de Z? Mole, mole, fácil, fácil. Essa é o mesário. Então, quando a gente está dando aula, né, na alfabetização, a gente fala dessa forma, né? Lagosta, mesário, para os alunos perceberem todos os fonemas da palavra,
certo? Então, aqui a gente tem que fazer esse trabalhinho. Toda vez que vocês encontrarem uma questão, né, sobre fonema, a gente precisa destrinchar essa palavra, né, através dos fonemas, dos sons dessas letras, para que a gente não erre a questão. Partimos então para a questão 4. Assinale a alternativa que apresenta a sílaba tônica, ou seja, a mais forte, da palavra escrivaninha. Então, a gente tem aí as alternativas. Escrivaninha. Então, vamos lá, gente. Eu sempre ensino para os meus alunos que quando a gente vai procurar a sílaba tônica, a gente chama a palavra escrivaninha. Então, aí a gente descobre qual é a sílaba tônica. Escrivaninha. Então, letra correta é a letra D, é o NI. Perceberam? Escrivaninha, tá? Vamos para 5. Na gramática, cabe à fonética e à fonologia estudar esses sons da fala. Acerca dessa temática, novamente a gente quer aí o quê? O incorreto. É incorreto afirmar que a fonema é a menor unidade sonora da palavra e tendo significado de acordo com a unidade silábica constituída. São classificados em vogais, orais e nasais, semivogais e consoantes, conforme o modo de produção do aparelho fonador. Então, a gente quer a incorreta. Vamos seguir. A fonética, então essa está correta, né? Tá correta ou não? Correta? O que vocês acham aí? Vamos lá, só para confundir. Letra B. A fonética estuda o aspecto físico dos sons da fala, ou seja, estuda a produção e recepção desses sons. Logo, seu principal objeto de estudo é o aparelho fonador. Ok. C. A fonologia estuda as funções dos fonemas da língua. Isso é, ocupa-se com a capacidade de combinação e distinção desses fonemas. Ok também. D. Os fonemas são representados na escrita pelas letras do alfabeto. Mas como essa representação não consegue simbolizar com precisão a pronúncia real dos fonemas, foi criado o alfabeto fonético. Verdade, né? Como nós vimos, algumas letras a gente não pronuncia. Fazem parte da fonologia a ortoepia ou ortoépia, a prosódia, a ortografia, a acentuação, o dígrafo, o dífono, os encontros vocálicos e os encontros consonantais. Correto? Então, a incorreta o fonema é a menor unidade sonora da palavra, tendo significado de acordo com a unidade silábica constituída. São classificados em vogais, orais e nasais, semivogais e consoantes, conforme o modo de produção no aparelho fonador. Então, essa é a incorreta, ok? 6. Assinale a alternativa incorreta. A palavra campo possui 5 letras e 4 fonemas. Vamos lá, vamos contar, gente. Campo tem 1, 2, 3, 4, 5 letras e 4 fonemas, está certo, só que novamente eu quero a incorreta. Táxi, eu tenho T, o A, o X, que a gente fala xi. Então, ele tem 2 letras, é como se a gente falasse 2 fonemas, então eles têm 4 letras e 5 fonemas, perfeito. Chuva, 5 letras e 4 fonemas. Então, quantos fonemas a gente tem? A gente tem 5 letras e 1, 2, 3, 4. Perfeito. Harpa, 5 letras e 5 fonemas. A gente realmente tem 5 letras, mas nós temos 4 fonemas, porque o H não tem som. Então, a gente tem aí A, R, P e A, que nós pronunciamos. Então, a incorreta é a letra D. Muito bem aí, você que acertou. Vamos para a questão 7. Fonética e fonologia são 2 ramos da linguística que estudam os sons da fala, mas cada um com enfoques diferentes. Em relação a essa temática, analise as afirmações que seguem. Então, a gente já viu um pouquinho de fonema, de fonética, de fonologia. Vamos ver se a gente acerta essa. Fonema é a menor unidade de som que pode diferenciar o significado de palavras em uma língua. Por exemplo, em português, os sons P e B são fonemas diferentes, pois distinguem palavras como pato e bato. 2. A fonética é abstrata e funcional, lidando com o sistema de sons de uma língua.
e regras que determinam como esses sons interagem para transmitir significado. A fonologia também estuda as estruturas silábicas, como as sílabas se organizam dentro das palavras, e os padrões de acentuação e entonação que afetam a comunicação. Então, gente, vamos lá. Está correto que se afirma em som, o fonema é a menor unidade de som que pode diferenciar o significado de palavras em uma língua. Perfeito. Né? Por exemplo, pato e bato, a gente fala diferente. Pato e bato, né? Pá, ba. Então, sons diferentes. Perfeito. E o número 2 diz que a fonética é abstrata. Ela não é abstrata, né, gente? Então, a gente tem aí a fonética, que é a forma de reprodução daquela letra, né, na fala. E a fonologia, que a gente tem aí as estruturas silábicas, como as sílabas se organizam dentro das palavras, os padrões de acentuação e entonação que afetam a comunicação, correto? Então, a gente tem aí A1 e A3 apenas como correto. 8. A fala e a escrita possuem características bem distintas. O falante da língua portuguesa, muitas vezes, acrescenta na oralidade um fonema vocálico em meio a consoantes. Qual é o caso, gente, das palavras abaixo, onde a gente coloca aí uma vogal onde não há? Vamos lá. Psicólogo, psicólogo. Bailarina, elevador, garagem, sustentar. Então, qual seria a palavra que a gente coloca aí uma letrinha, uma vogal? Muito bem, para quem respondeu psicólogo, a gente tem um i aí, né? Psicólogo. Na verdade seria psicólogo, né? A gente não teria o i, mas muita gente na hora de falar, né, a gente acaba mesmo colocando um i, psicólogo. Vamos seguir. Com relação à diferença entre fonemas e letras, assinale a alternativa correta. Fonemas são as letras que escrevemos, enquanto letras são os sons que pronunciamos. Ao contrário. Fonemas são os sons da fala, enquanto letras são os símbolos gráficos que apresentam esse som. Até aqui tudo bem. Fonemas são usados apenas em língua falada, enquanto letras são usadas somente em línguas escritas. Fonemas e letras são símbolos que são sinônimos e podem ser usados de forma intercambiável, a gente já viu que não é, né? Fonemas são os sons da fala, enquanto letras são os símbolos gráficos que representam esses sons, ok? Então, a gente fala primeiro, né, para depois a gente escrever. Beleza, a letra B é a correta. Questão número 10, a gente está quase no final. A palavra história contém. Vamos lá. Acento circunflexo, a gente já viu que não, ele tem um acento agudo, certo? 7 letras, vamos contar? Peraí. Vamos colocar a corzinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Então, a letra B está errada. 7 fonemas. Na hora que a gente fala história, a gente não fala o H, certo? Então, a gente tem aí 7 fonemas. Vamos continuar, só para a gente ter certeza. Vamos lá. 5 vogais. A gente tem o I, o O, o I e o A. 4 vogais. A gente tem um dígrafo. Não temos dígrafo em história. Então, a resposta correta é a letra C. Temos 7 fonemas, porque o nosso H a gente não pronuncia, né? Então, vamos lá para a última questão. Dentre os vocábulos selecionados a seguir a partir do texto apresentado, indique o grupo em que todos apresentam em sua estrutura a presença de dígrafo. Então, a gente tem lá. O que é dígrafo, né? A gente falou que são 2 letras que a gente pronuncia apenas um só, ok? Então, vamos lá. Saudável. Todas, né? Problema. Também pronunciamos todas. Deparar. Também todas. Prateleira. Supermercado. E parte. Todas. População. Simplesmente. O mente a gente pronuncia um só.
Quais? Quais não é dígrafo porque a gente fala o que e o u, ok? O in a gente também pronuncia um só. Então, onde tem dígrafo aqui, apenas, né? Não simplesmente. Alimentação, dígrafo importantes, dígrafo e pessoa, dígrafo também. Então, a resposta certa é a letra D, onde todas as palavras possuem dígrafo. Alimentação, importante e pessoa. Então, gente, aqui termina a nossa aula. Espero que tenha sido de grande proveito. Até a próxima aula de língua portuguesa. Tchau, tchau.